EG conversão analógico-digital 5, resolução temporal 1. Nos nossos últimos encontros, nós discutimos a conversão analógico-digital do sinal do EG e o seu aspecto de amplitude. Nós vimos que o sinal analógico é contínuo, enquanto que o sinal digital é chamado de discreto, porque ele é formado de amostras do sinal analógico. Como o conversor analógico digital não pode converter todos os pontos do sinal analógico, porque nós temos ali, num traçado contínuo, infinitos pontos, então ele tira amostras do sinal para que ele possa reconstruir depois digitalmente um simulacro do sinal analógico. Hoje nós vamos trabalhar com o aspecto da resolução temporal na conversão analógico-digital. Vamos inicialmente supor o seguinte: daqui a aqui nós temos um segundo, até aqui mais um segundo, outro segundo e mais outro segundo aqui. Então aqui nós teríamos um segundo, um segundo, um segundo. E vamos imaginar ondas do eletroencefalograma de frequência de um segundo. A frequência no eletroencefalograma é medida em Hz. Se nós temos uma onda com uma frequência de uma ocorrência por segundo, nós temos uma onda de 1 Hz. Se nós tivermos duas ondas aqui, são 2 Hz, 3 ondas, 3 Hz e assim sucessivamente. Como já comentamos, o traçado analógico é constituído por uma onda contínua, com pontos infinitos. O computador ele não tem capacidade de armazenar pontos infinitos. Então, ele faz o seguinte: ele pega amostras. Se ele pegar uma amostra por segundo, quando nós retiramos o sinal, ele vai reconstruir esse sinal ligando as amostras. Então, nós teremos um sinal, um resultado mais ou menos assim. É isso que nós veríamos na tela do computador, na reconstrução do sinal de 1 Hz com uma amostra por segundo. Então, esse número de amostras é insuficiente. Vamos tentar então duas amostras por segundo. Primeira amostra, segunda. Segundo, uma amostra, duas. Terceiro segundo, uma amostra, duas. Quarto segundo, uma amostra, duas amostras, e assim, aqui seria o quinto segundo. Quando nós retiramos o traçado analógico, reconstruímos o traçado digital, nós teríamos esse tipo de resultado, que é uma aproximação grosseira do traçado analógico. Traçado analógico, resultado digital. Traçado analógico, resultado digital. Então, quando estamos fazendo a conversão analógica de uma onda de frequência de 1 Hz, nós precisamos de uma taxa de amostragem, ou seja, de uma quantidade de pontos para cada segundo, de 2 Hz. 2 pontos, 2 amostras por segundo. Ou seja, o conversor analógico digital, ele vai olhar para o sinal uma vez e mais uma vez a cada segundo para depois reconstruir o sinal. Imaginemos a mesma situação com uma onda a 2 Hz. Nós temos uma atividade elétrica cerebral que ela ocorre aproximadamente 2 vezes por segundo. Aqui. Então, está muito feio, né? Melhorar um pouquinho mais isso aqui. Algo mais ou menos assim. Se nós continuarmos usando o mesmo número de amostras, uma amostra, duas amostras no primeiro segundo. Se nós continuarmos usando o mesmo número de amostras, 2 amostras por segundo. Uma amostra, 2, um segundo, uma amostra, 2,
1 segundo, uma amostra 2, 1 segundo, uma amostra 2, 1 segundo, esse aqui seria o próximo segundo. Quando formos reconstruir o sinal, nós teremos alguma coisa mais ou menos assim. Sinal analógico, original, taxa de amostragem de 2 Hz, reconstrução digital. Então, como nós temos uma taxa de amostragem baixa, nós temos a impressão de que nós temos apenas uma onda de 1 Hz em cada instante, em cada segundo. Quando, na verdade, no sinal analógico, nós tínhamos ondas de 2 Hz. Então, veja o seguinte. Quando nós temos ondas de 2 Hz no eletroencefalograma, qual seria a quantidade de onda, qual seria a quantidade de pontos que devem ser amostrados por segundo? Vamos ver agora. Nós amostramos com 2 pontos, vamos tentar amostrar com 4. 1, 2, 3, 4. Primeiro segundo, 1, 2, 3, 4. Segundo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esses intervalos entre os pontos, eles são intervalos constantes. Essa distância de um ponto de amostragem até o outro, esse tempo aqui, ele é chamado de dwell time, que é algo como tempo de espera, tempo de resposta ou tempo limite. Então, não esqueça, a distância entre 2 pontos de amostragem é o dwell time. Mas voltando aqui ao ponto principal da nossa discussão, então quando nós temos 2 ondas por segundo, quando nós temos uma atividade elétrica a 2 Hz, nós temos que ter uma frequência de amostragem, ou uma taxa de amostragem de 4 pontos por segundo. O conversor analógico digital tem que ter a capacidade de, a cada segundo, armazenar informações de 4 pontos subsequentes no tempo, para que ele possa criar uma imitação da onda analógica no ecrã do computador, na tela do computador. E para 3 Hz, ondas de 3 Hz, nós teríamos que ter 6 pontos de amostragem. Para 4 Hz, nós teríamos que ter, no mínimo, 8 pontos de amostragem. E isto é o que nos diz o teorema de Nyquist. Teorema de Nyquist. Ele fala que a taxa de amostragem, lembrando, o número de vezes que o equipamento, que o conversor analógico digital olha para o sinal analógico, tem que ser no mínimo 2 vezes a frequência mais rápida que você estiver estudando. O que quer dizer isso? Se você quiser estudar um traçado de EG que tenha ondas de 100 Hz, a taxa de amostragem, frequência de amostragens, tem que ser de, no mínimo, 200 Hz ou 200 pontos por segundo. E, na verdade, a grande maioria dos aparelhos atualmente tem essa taxa de 200 Hz como padrão, embora ocorra que esta aqui seja a taxa mínima. Alguns autores postulam que a taxa ideal seja de 3 a 4 vezes esta frequência máxima que você quer ver no traçado. Quando a sua taxa de amostragem é menor, vamos voltar a este exemplo aqui novamente. Se você tiver aqui 2 ondas por segundo, pelo teorema de Nyquist, você deveria ter uma taxa de amostragem de 4 pontos por segundo. Mas vamos supor que você tem um conversor analógico digital que só cria uma amostragem de 2 pontos por segundo. Então, o exercício que já vimos.
quando você vai recriar o traçado, você recria ondas de 1 Hz. Uma onda de 1 Hz por segundo e não 2 ondas de meio Hz em 1 segundo. Esse é um erro na conversão analógico-digital chamada de aliasing. Retomando, devido a uma taxa de amostragem baixa, a atividade elétrica mais rápida na conversão se torna uma atividade elétrica mais lenta. Outro exemplo, se eu tivesse aqui uma atividade elétrica nesse padrão, porém, eu tivesse uma taxa de amostragem baixa, o que eu veria na reconstrução do sinal seria esse tipo de onda aqui, e não a atividade elétrica cerebral rápida, original do sinal analógico. Este é, então, o erro aliasing. E é por causa do aliasing que nós devemos ter muito cuidado com os componentes muito rápidos que existirem dentro do nosso sinal. Por exemplo, se você tem, como eu disse, uma taxa de amostragem de 200 Hz, você deve manter ondas de até 100 Hz. E você deve filtrar as ondas que sejam de frequência maiores que 100 Hz. Essa filtragem deve ser feita antes da passagem pelo conversor analógico digital, antes da digitalização, porque senão essa atividade rápida poderá surgir como uma atividade lenta artefatual de conversão analógico-digital. Bem, eu encerro aqui. Se ficaram dúvidas, eu creio que sempre que a gente vê isso pela primeira vez ficam algumas dúvidas, você pode entrar em contato comigo pelo sinapse.com.br. Meu nome é Paulo Canda, eu sou neurofisiologista. Muito obrigado por ter me acompanhado mais essa vez. Tenha uma vida longa e seja feliz. Aguardo você em nosso próximo encontro. Até lá!